E não sei o que move a sua vida. Nós cantamos agora que Jesus é o Alfa e o Ômega, é tudo para mim. Mas o que move a sua vida? O que te fez levantar e vir nessa manhã? Será que foi o medo de uma punição ou o temor a homens? Será que é uma motivação daquilo que você espera em conhecer mais a Deus? Mas nem sempre a nossa motivação ela é boa. Muitas vezes a nossa motivação ela está relacionada à busca de reconhecimento, riquezas, aceitação e tantas outras coisas que tantas vezes roubam a intenção e aquilo que deve mover as nossas vidas. A gente vai continuar os nossos estudos em Filipenses, espero que você esteja acompanhando. O meu desafio é que você que ainda não fez, separe uma meia horinha em algum momento na tua semana e leia esse livro do início ao fim, tá bom? Você vai se maravilhar em conhecer como Deus é bom, apesar das dificuldades que viermos a passar. Talvez, não sei se você tem aqueles livros que você tem como preferidos, mas esse é não posso dizer que é o meu livro preferido, mas é um dos preferidos, porque ele tem uma mensagem que sempre trouxe muita alegria, edificação e direção para o meu viver. Não só de lembrar para nós aonde está o nosso contentamento, mas também de rever a nossa maneira de viver. Hoje vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? À luz desse texto pequeno que foi nos deixado, motivação. Motivação. Talvez alguns de vocês, é uma palavra que vocês várias vezes já buscaram, principalmente se a tua maneira de encarar a vida é como uma vida mais, corporativa, de busca de sucesso. E aí muitos falam de motivação. Mas será que a motivação, como eu e você às vezes aprendemos na escola, na faculdade, é a motivação que deve mover as nossas vidas? Paulo aqui vai nos ajudar a lidar um pouquinho sobre esse assunto. Quero ler com vocês. Abra aí a sua Bíblia, Filipenses 1,15. Não sei se você percebeu, né? Depois de ele ter feito a sua introdução, ele agora está falando para nós sobre a alegria dele em viver, anunciar Cristo, mesmo estando preso, mesmo sofrendo pelo Senhor. Filipenses 1,15 diz assim, a palavra do nosso Deus: é verdade que alguns anunciam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam o amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento. Enquanto estou preso, mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada e isso me alegra e continuarei a me alegrar. Quero ajudar um pouquinho. Lógico que nossa compreensão de motivação não é aquela que está lá definida, mas aquela que está lá no dicionário ou que outros definem, nos ajudam em algum aspecto. Mas quando a gente olha o que seria motivação, o dicionário vai colocar que é o ato ou efeito de motivar. Série de fatores de natureza afetiva, intelectual, fisiológica que atuam no indivíduo, determinando-lhe o comportamento. Quando a gente olha, então, aquilo que afeta ou move a nossa maneira de viver.
seja aspectos de natureza emocional, tá bom? Aquilo que mexe com o nosso coração, seja aquilo que mexe com a sua racionalidade, a sua razão, ou mesmo questões de necessidades físicas que todos nós temos. Mas é interessante que aqui, não move muito num aspecto que quando olhamos para a palavra vai salientar muito, que é o desejo do nosso coração. Desejos costumeiramente maus que agem em nós. Motivação pode ser entendida como um motivo que leva um indivíduo à ação. Alguns colocam como aquela força que aciona e direciona o comportamento. Então, uma força que aciona e direciona o comportamento. Qual é a força que move a sua vida? Já vou falar para vocês a força que movia Paulo. Ele já tinha sinalizado para nós nos versos anteriores essa força que fazia ele viver da forma como ele estava vivendo. Para pensar um pouquinho aí, pessoal, nós somos sim motivados, quando paramos para pensar, quando eu estava refletindo, por questões internas e externas. Talvez alguns de vocês, o que move vocês são mais coisas interiores, outros são as exteriores. Mas fato é que elas funcionam como causa e efeito, uma da outra ou vice-versa. Às vezes é o externo que move o nosso interno, ou às vezes é o interno que move o nosso externo. E aí a questão que fica é que eu e você, nesse sentido, sabendo que somos movidos por aquilo que está dentro ou aquilo que está fora, precisamos rever esses nossos valores, essas nossas afeições, esses nossos amores que movem o nosso interior. Ou ainda, a gente deve rever essas influências exteriores que têm resultado a forma como você tem vivido. Mas Paulo vai nos ajudar a olhar um pouquinho mais para a nossa motivação. E quando ele está lidando com esse assunto, como a gente viu, verso 15, 16, 17, 18, a gente vai olhar a cada um desses versos e eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar uma pergunta em cada um desses versos, que talvez vão ajudar a direcionar um pouquinho a minha e a sua vida para que nós possamos rever a nossa motivação ou rever a nossa maneira de viver. Qual a sua motivação para anunciar Jesus? Verso 15 está falando sobre isso. Paulo fala que alguns estavam anunciando por inveja, por rivalidade e outros por boa vontade. Então, vemos que motivação movia aquelas pessoas a anunciar Jesus. E nesse sentido, quando olhamos para esse texto, ele vai dividir as pessoas em dois grupos. Ou nós somos do grupo dos competidores ou dos cooperadores. Ou nós anunciamos a Cristo porque competimos e só desejamos ver a nossa glória, a nossa aceitação, o nosso reconhecimento, não importa o que fazemos. Ou somos cooperadores, cooperamos numa obra que não começou em nós e que não vem através de nós. Lendo os versos aqui anteriores, eu vi que no verso 7, Paulo destaca a motivação que levava ele a anunciar Cristo, proclamar Cristo, pregar Cristo, servir ao Senhor, sofrer por Cristo. E a motivação é a graça. Ele vai colocar ali a graça. A força que movia ele era a graça de Deus que agia na vida dele. Então não era algo que dependia dele, mas era algo que Deus
agia através dele. A graça é aquilo que nos capacita a ir mais longe do que podemos e agir como o Senhor deseja que vivamos, ou mesmo tendo a nossa vida santificada e transformada a cada dia. Mas no verso 9, ele vai destacar algo bem interessante, que ele vai dizer que não só a sua motivação de Paulo era graça, mas era também o amor. E é interessante que quando a gente vai para o texto que nós estamos meditando nessa manhã, volta a falar novamente do amor. Então aquilo que move Paulo é a graça do Senhor e o amor que ele tem ao seu Deus e ao povo de Deus. Talvez você viu quando ele saudou e depois falou do seu apreço, do seu amor, da sua afeição por aqueles irmãos. Irmãos que, ou numa cidade que ele sofreu muito, talvez um contexto que ele teve pouco tempo com aqueles irmãos, mas o amor movia o seu coração em vê-los sendo abençoados e a boa obra do Senhor completando neles. Nesse capítulo também que você está estudando, desde o capítulo 1, não sei se você tem se atentado, mas repetidamente Paulo mostra qual é o conteúdo da mensagem dele. Aquilo que ele vivia, qual era a razão ou aonde estava fundamentado o seu ministério. E nós vemos não só aqui em Filipenses, no capítulo 1, na carta toda, como nas outras cartas de Paulo, que a mensagem dele era uma mensagem centrada em Cristo. A mensagem de Paulo, nós vemos que é cristocêntrica. Não só, tantas vezes ele aqui nesse capítulo fala que o conteúdo dele, a mensagem dele, o ministério dele é Cristo e o Evangelho do Senhor. Considerando isso, eu quero que você pense um pouquinho. O que move você a ser cristão? Tá bom? Paulo aqui lançou para nós, refletindo sobre a nossa motivação para anunciar a Cristo. Mas penso que podemos voltar antes. Se a gente não entender a motivação inicial, a motivação de efeito, que é anunciar Cristo, vai estar corrompida. Mas se olharmos a causa, o que faz você seguir Cristo? O que faz você a sofrer por Cristo? O que levou você a ser um discípulo de Jesus? Para que nós possamos trabalhar a nossa motivação de anunciar Cristo, eu preciso rever a minha motivação de dizer que eu amo Jesus ou que eu sirvo o Senhor, que eu creio nele. Então, que você possa estar avaliando essas questões, porque isso vai lhe ajudar a trabalhar ou entender aquilo que tem movido a sua vida. Seguindo lá no verso 16, ele fala: esses pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Vamos lidar então com esse primeiro grupo de cooperadores. E a pergunta que fica é: você tem sido cooperador do reino? Quando olhamos a motivação correta, que Paulo aqui vai destacar, essa que é de boa vontade, essa que reflete sinceridade, ele vai mostrar que essa motivação reflete o entendimento que é chamado a dar continuidade em algo. Continuidade é uma obra já iniciada pelo Senhor e que aqueles da igreja de Filipos tinham entendido que mesmo Paulo não estando com eles, mesmo Paulo estando preso em Roma, eles eram chamados para dar continuidade
a pregação do Evangelho em Filipos. Eles entenderam que eles eram cooperadores. Eles entenderam a importância de servirem, de serem parte dessa obra. Você entende que o Senhor te chama, independente de onde você vai estar servindo, seja no ministério, seja na sua profissão, na sua vocação, que o Senhor te chama para lá estar cooperando com o reino e com o Evangelho do Senhor. E ele alista ali naquele texto um pouquinho dessa qualidade da motivação correta. É um amor puro, sincero e que busca com discernimento, conhecimento do Senhor em prol da defesa do Evangelho. Então, a boa motivação, ela age para que o nome do Senhor seja manifesto em defesa do Evangelho. Era isso que movia Paulo, era isso que deveria mover esses que entenderam que foram chamados a serem cooperadores. Mas o texto ele continua, verso 17, vai falar então daqueles que são os competidores. Aqueles, no entanto, anunciam Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento, enquanto estou preso. Qual a sua ambição ao ministério? Por que o ministério move a sua vida? E aqui Paulo vai dizer que muitos eram movidos por ambição. Ambição ruim, ambição de reconhecimento, ambição de riquezas, ambição de serem vistos. E para isso, as ações deles eram de fazer o mal a Paulo. Não só o mal a Paulo, mas a qualquer outro que se opusesse ao reconhecimento deles. Talvez aqui, questão de ambição move muito e mexe muito com o nosso coração. Nós crescemos numa cultura onde diz que o importante é o meu bem, onde o mais importante é eu ser o primeiro, onde o mais importante é eu alcançar aquele cargo, aquele destaque, e não importa o que eu faça para alcançar aquilo. Não importa se eu seja desonesto, que eu prejudique alguém. E essa motivação já tinha naquele tempo, como há nos nossos dias. Vocês vão sair em breve, seja para o seu futuro trabalho, para o seu ministério, aonde Deus vai te levar. Mas o que vai te levar a servir o Senhor lá? Será que será o seu ego ou será a glória do Senhor? Na matemática de Deus, o que vem antes não é as obras, ou o que eu faço, ou o que eu ofereço para Deus, mas é a minha vida que eu entrego ao Senhor. É o meu coração. Deus, em primeiro lugar, Ele está preocupado com o seu relacionamento com Ele do que com os seus feitos. Que você possa estar pensando a respeito disso. O Senhor nos chama para, em primeiro lugar, cuidar da nossa vida com Ele. E a partir disso, resultaremos obras santas ao Senhor. Por isso que não tem como separar ou fazer aquela dicotomia ou tricotomia, vida, ministério, estudo. Se a gente olhar aqui para esses aspectos que são fundamentais, na verdade tudo tem que ser um na sua vida. Todos têm que caminhar junto, todos são tão quanto importante, porque nós somos um só. E sendo inteiros, poderemos oferecer uma vida com motivações agradáveis ao nosso Deus. Para pensar ainda um pouquinho aqui,
Como você reage quando o seu amigo é reconhecido? Você achava que você deveria ter sido reconhecido, mas é ele que foi reconhecido. Como fica o seu coração quando um colega se destaca e não você? Penso que você lida com essas questões, eu lido. Mas precisamos entender que estamos como parte de um corpo, que somos cooperadores, que pertencemos a uma mesma família. A alegria dele deve ser a nossa alegria. Mas o problema é que, quando outros são reconhecidos, elogiados naquilo que nós desejamos, a nossa questão é que o nosso coração sente inveja, ciúme, ficamos tristes, abatidos. Precisamos cuidar com essas inclinações erradas do nosso coração. Vamos então chegar àquilo que talvez vai focar corretamente a minha, a sua vida, ou alinhar a nossa motivação para que essas motivações erradas de competição ou de orgulho, de vaidades que há em nós, não tomem o lugar ou não dominem o nosso coração. Qual o maior propósito do cristão? Qual o maior propósito da sua vida? Qual o maior propósito do ministro do Senhor? E Paulo aqui vai destacar, quero ler novamente o verso 18, mas nada disso importa, sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada e isto me alegra, e continuarei a me alegrar. Paulo iniciou então com mas, e o mas aqui, quando acontece na escrita daquele tempo, mostrava para nós uma continuidade no argumento ou ainda uma conclusão daquilo que estava sendo dito. E Paulo, então, continuando o que ele está falando e concluindo sobre motivação, ele vai dizer que o propósito, a motivação correta é Cristo anunciado. A razão é Cristo anunciado. Quando isso é o centro, quando isso é o que move a minha motivação, as nossas preferências, as nossas diferenças, elas não tomam o lugar. Elas não dividem a obra, elas não causam embaraços para nós servirmos, porque entendemos que Cristo é o mais importante, e não a minha vontade, e não as minhas vaidades. E não só isso, mas isso quando entendemos que Cristo é a razão maior, esse é o antídoto ou remédio para mover o nosso coração orgulhoso e amolecê-lo, a fim de ser transformado. Então, Cristo é a razão pela qual eu e você anunciamos, Ele é a razão pela qual nós vivemos. Quando Cristo é o nosso alvo, eu e você teremos ânimo. Ânimo é uma palavra sinônima de motivação, mas um ânimo perene, duradouro, constante, para servir, proclamar, sofrer, amar o Senhor e as pessoas como o Senhor gostaria. O ânimo, a força que deve mover eu e você é Cristo. Quando a nossa motivação está em Deus, eu e você não desmotivaremos com facilidade. E eu não sei se só comigo acontece isso, mas pense com vocês também. Quando alguém te decepciona, quando alguém te prejudica, quando alguém age com injustiça, com falsidades, com traições, com outras atitudes nocivas que afetam você ou o contexto que você está inserido, normalmente nós desmotivamos.
E talvez você, penso que eu já, em alguns momentos isso até já nos fez desistir de algumas coisas, porque nós estamos olhando para as pessoas, para como elas agem e respondem a nós, ao nosso convívio. Mas quando olhamos para Cristo e nos movemos por Cristo, essas questões não vão nos desmotivar. Isso não significa que não nos abatem. Abate, porque temos sentimentos e emoções. Mas isso não nos paralisa, não nos impede de continuar amando e confiando no Senhor. Então, Paulo, após ele ajustar aqui a motivação, o que ele vai fazer? Daqui para frente, ele vai ir, talvez, naquela essência maior. Ele vai mostrar onde é o contentamento para o nosso viver. Então, no restante de Filipenses, ele vai voltar nesse assunto que ele foi concluindo no verso 18, sobre a alegria, que ele fala 2 vezes. Então, o contentamento duradouro para a sua vida está no Senhor e no amor ao Senhor, na plena satisfação dele. E não está nas circunstâncias, no bem-estar ou no seu reconhecimento. E o que fica aqui para nós, tá bom? Em relação a isso. Eu quero que possamos, nesse tempo, ou nesse dia, de alguma forma, fazer algo com isso. Nós precisamos parar, primeiro, para rever as suas, as minhas, as nossas motivações. Segundo, sondar o tamanho do nosso orgulho, o tamanho do seu orgulho, o tamanho do seu ego, das suas vaidades que afetam ou que atrapalham, a fim de deixar o Senhor lhe conduzir, nos conduzir, num padrão diferente, que é de pureza, que é de humildade, que é de amor, que é de submissão, que é de obediência, que é de mansidão e tantas outras virtudes que nós vemos na vida do nosso Senhor. Então, quero desafiar você nesse tempo a olhar para isso, rever, sondar e conduzir. Feche seus olhos, faz a sua oração e vou orar com vocês também. Senhor bendito, Salvador soberano, incomparável, nós estamos aqui porque o Senhor, na sua graça, nos alcançou. O Senhor tem movido o nosso coração, o nosso interior, na sua direção, em seu favor. Obrigado porque o Senhor tem transformado os nossos amores, as nossas afeições interiores. Esvazia, Senhor, o nosso ego, o nosso orgulho. Pedimos perdão pelo nosso coração que tem invejas, vaidades, contendas e tantas outras obras más. Pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a rever a nossa motivação, a rever as nossas inclinações, as nossas intenções, e que possamos, Pai, entender que o propósito, a motivação maior é Cristo. E Cristo anunciado. Era isso que movia o apóstolo Paulo, Cristo e o Evangelho, a boa notícia de Cristo. Que assim seja conosco, Pai. Peço que o Senhor, com graça, alcance cada um desses amados que aqui estão, os ajudando a levantar dos seus pecados, a levantar dos enganos do seu coração
e a buscarem uma vida de alegria, de contentamento no Senhor. Obrigado, Deus, que a nossa motivação em tudo redunde louvores e glórias ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.